Eu, no meu papel de relator, em defesa, inclusive, dos parlamentares que compõem a própria Comissão de Orçamento, me sinto na obrigação apenas de deixar alguns pontos bastante claros, e são eles. Naturalmente, que esta perspectiva ou preocupação que foi levantada aqui por muitos colegas parlamentares, que ela é, de fato, pertinente, mas ela, na verdade, ela não é real em relação à impossibilidade ou em relação à ausência de previsão de reajustes a serem feitos aos servidores. E por que ela não é real? Porque, de fato, a LDO ela é uma diretiva, ela é uma direção. E essa direção não precisa constar aquilo que naturalmente é a própria obrigação do governo do Estado, que é cumprir, sim, com a sua reposição, é claro, sempre dentro daquilo que é possível ser feito. Mas não é no momento da LDO que você define se é possível se dar o reajuste ou não. Não é? É no momento da execução orçamentária ou, provavelmente, que vai acontecer na previsão da lei orçamentária e não da lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, a LDO não consta absolutamente em nenhum momento qualquer tipo de proibição e nem deveria constar essa perspectiva, a não ser que nós tivéssemos aí, como foi já em tempos anteriores, uma legislação que determinasse a supressão desse aumento. Então, não é o caso, a gente tem liberdade desde que haja orçamento para fazer esse aumento na sequência. É importante destacar também que a Comissão de Orçamento tem tido grandes avanços e importantes debates. Não é? Isso precisa deixar sempre muito claro, essa Assembleia, esse mandato tem feito grandes avanços em relação à discussão da divisão financeira e orçamentária com os demais poderes. Nós vamos chegar esse ano a quase 400 milhões de reais de economia que está sendo feita, onde antes eram repasses aos demais poderes, que estão permanecendo no Poder Executivo em função das negociações que estão sendo encaminhadas constantemente, de repasse de responsabilidades que ficavam com o governo do Estado, passando aos demais poderes. Inclusive, temos aqui nesta casa o envio de uma lei pelo Tribunal de Justiça, a quem eu quero parabenizar, que prevê a isenção, que foi, inclusive, determinada pela LDO na construção de 2019, a isenção das custas judiciais para o Poder Executivo. Portanto, um excepcional avanço feito pela articulação desta comissão, desses parlamentares e de toda esta casa que tem entregado esses importantes resultados. A LDO, senhoras e senhores, ela não tem que tratar nada mais do que, de fato, aquilo que lá está colocado. E as perspectivas feitas pelo governo não podem ser alteradas pela Comissão de Orçamento. Então, não há que se falar em alteração ou voto contrário porque não concordo com as perspectivas. Nem na própria comissão nós conseguiremos alterar as perspectivas e estimativas que foram feitas. Como é que nós vamos votar contra isso em plenário? Essas perspectivas, elas fazem parte de uma composição necessária da peça orçamentária, mas ela não pode ser alterada, porque as perspectivas são feitas pelos analistas da própria CEF. Então, não há que se falar em alteração. Agora, é claro que, por outro lado, todos nós concordamos com isso, que nós precisamos, sim, de forma permanente, acompanhar a execução orçamentária desse ano, que é o que vai respaldar e muito, deputado Arilson, deputado Homero, aquilo que virá para a lei orçamentária que nós votaremos até o final desse ano, mas não agora. Então, a execução orçamentária, sim, é importante para a gente saber o que vai acontecer até o final do ano, mas não nessa discussão de LDO. Portanto, senhoras e senhores, eu não tenho dúvida nenhuma, como as palavras do nosso presidente, do líder do governo, que essa LDO está adequada para aquilo que ela se propõe. Temos questionamentos? Sem dúvida nenhuma que temos, mas questionamentos que devem ser acompanhados para fins de LOA, não para esse momento de discussão ou de questionamento se devemos ou não aprová-la. Portanto, senhoras e senhores, eu não tenho outra alternativa senão pedir a vocês, é claro, em respeito ao trabalho que foi feito, inclusive, o voto sim, o voto favorável para a aprovação da PLDO, que é de fato de extrema importância para a construção do Estado que a gente quer e que a gente precisa, que é um Estado de investimento, de desenvolvimento, de geração de emprego, qualidade de vida e atendimento aos nossos cidadãos. Muito obrigado.